Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente na presença de vocês. Nós vamos levar mais um trecho, um segmento da Palavra de Deus. E o título de hoje é Toda Escolha Tem Sua Consequência, com a ajuda de Luciano Subirá. Você tem que convir comigo que nós fazemos escolhas todos os dias, a toda hora. E muitas vezes escolhemos corretamente, muitas vezes escolhemos de uma maneira errada, metemos os pés pelas mãos. Isso significa que nós temos livre arbítrio. Nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, mas a gente precisa estar ciente que cada uma dessas escolhas terão as suas próprias consequências. Já diz um ditado popular que nós somos livres para escolher, mas escravos das nossas escolhas. Qual a melhor maneira de escolher? Com certeza é na dependência de Deus e de acordo com a palavra. Essa é a melhor maneira de escolher. Deuteronômio 30, versículos 15, 19 e a primeira parte do 20 nos diz: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Escolhe, pois, a vida. Então Deus coloca dois caminhos diante de cada um de nós. Sempre. Um é o caminho da vida, o caminho da bênção. O outro é o caminho da morte, da maldição. O responsável pela escolha de um desses caminhos somos nós. Mas Deus nos orienta, precisamos ouvi-lo. Ele quer que escolhamos a vida e escolhemos a bênção, mas para isso precisamos ouvir o Senhor. Ele nos orienta. Somos livres para escolher, mas as consequências de nossas escolhas são também nossas. Nós escolhemos e sofremos as consequências. Precisamos observar algumas coisas: o livre-arbítrio e o domínio próprio. Então vamos começar com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de escolha ou a capacidade de autodeterminação. Poder de escolha ou a capacidade de autodeterminação. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus fala com Adão. Ele diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós vemos a primeira queda do homem. Das quatro grandes quedas que o homem teve, essa foi a primeira. O homem ele tinha todo o jardim para se alimentar, mas havia uma ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava no centro do jardim, juntamente com a árvore da vida, que representa o próprio Deus. A escolha era entre a vida, que é o próprio Deus, e o conhecimento. O que significa o conhecimento? A independência de Deus. Quando eu tenho conhecimento, quando eu sei por minha conta e por minha própria direção, eu não preciso de Deus, eu tenho independência de Deus, e isso gera morte. Graças à sagacidade da serpente, que representa Satanás, Eva e Adão escolhem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa do livre-arbítrio e da escolha errada, a morte entrou, o pecado entrou e foram expulsos do jardim do Éden. Não podiam possuir o pecado e se aproximar de Deus, por isso foram expulsos do jardim do Éden. Deus disse o que o homem podia ou não podia fazer, mas Deus não iria escolher pelo homem. A escolha do que fazer é nossa, mas saiba que nossas escolhas terão consequências. Em Josué 24:15 está lá escrito: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais,
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, Eufrates é a região da Babilônia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, que eles habitavam na terra de Canaã. Mas Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse, eu fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus orienta-nos a fazer a escolha correta, mas Ele não pode, Ele não vai escolher por nós. Nós é que vamos fazer a escolha. Isaías 1,19 nos diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Estava falando da terra de Canaã. Então, se ouvirmos ao Senhor, faremos as escolhas certas e teremos o melhor para as nossas vidas. Deus quer certamente o melhor para nós, mas nós também precisamos querer e fazer as escolhas certas. A sua capacidade de desejar e de decidir é que vai levar você a fazer as escolhas corretas. A sua capacidade de desejar e de decidir é que vai levar você a fazer as escolhas corretas. Deus diz, se você me obedecer, se escolher o caminho da vida e não o da morte e da perdição, você escolherá corretamente e vai comer ou colher o melhor da terra. Com relação ao casamento, 1 Coríntios 7,39 nos diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas, tem aqui um mas somente no Senhor, na orientação do Senhor. Deus não decide com quem vamos nos casar, a escolha é nossa, mas o Senhor orienta sempre. Com relação à semeadura e ceifa, tudo que o homem semear, ele há de ceifar, de colher. Gálatas 6, 7 e 8 nos diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando a Bíblia fala de corrupção, se refere ao pecado, mas quando fala do Espírito, é que vamos colher a vida eterna. Escolhas e consequências funcionam na perspectiva de plantio e colheita, é o mesmo significado, colheita, plantio, colheita, escolhas e consequências. A nossa carne na Bíblia se refere à carne pecaminosa. Nossa natureza, por definição, é caída, deseja o mal. Aqui entra o aspecto de refrear o desejo. O desejo não deve nos dominar. Quando nascemos de novo, quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova natureza, nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, que se inclina para o bem, se inclina para o que é correto. Romanos 7,22 diz, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso é Paulo falando, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, queremos buscar o Senhor, queremos fazer a vontade de Deus, queremos orar. Mas há outra lei que me torna prisioneiro do pecado. Paulo fala em Romanos 7,23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E complementa ainda em Romanos 7,25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o nosso objeto de guerra, né, é a nossa carne pecaminosa. A carne significa a nossa alma não salva ou caída, né, e o nosso corpo mortal. Essa é a carne, e essa carne ela milita contra o Espírito que está em nós. A lei de Deus ela é mais poderosa para nos resgatar do pecado. É uma lei mais poderosa. A vida de santificação é subjugar, é derrotar a inclinação da carne.
A carne nos leva ao pecado e a santificação vai subjugar esse desejo da carne. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-vos de toda forma de mal. Nós somos os responsáveis em executar o que Deus comissionou para cada um de nós, o que Ele deseja que cada um de nós faça, para que depois Ele possa nos ajudar. Ou seja, Deus quer nos santificar em tudo, Deus quer nos ajudar, mas precisamos dar o primeiro passo. Com relação ao domínio próprio, tem a ver com livre-arbítrio também, mas tem o foco no controle de si mesmo, no nosso controle. É controlarmos os nossos desejos e as inclinações da carne. Em Gênesis 4:7, que fala de Caim e os seus desejos de vingança com relação ao seu irmão Abel, diz lá: se procederes bem, não é certo que será aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo de Satanás, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado e o desejo, como eu falei aqui, referem-se a Satanás, o pecado e o desejo. Mas é nossa responsabilidade fechar a porta para eles e dominar o pecado. Romanos 8, 5, 6 nos diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor aqui no sentido da mente, do modo de pensar, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Vida aqui relacionado com o nosso desfrute e paz para o nosso descanso. Seremos controlados pela natureza a qual nos inclinamos mais. Se nos inclinamos mais para a carne, vamos ser controlados pela carne. Se nos inclinamos para o Espírito vai nos controlar. Em Gálatas 5:22 temos o fruto, é um fruto só, um pacote, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, fruto do Espírito. Faz parte desse pacote que é o fruto do Espírito, um fruto só. Independente de livre arbítrio ou domínio próprio, cada um de nós vai responder pelas nossas escolhas. 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós seremos julgados. Diz lá: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, nos ares, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós seremos julgados e a casa de Deus vai ser julgada por primeiro. A Bíblia fala sobre juízo, fala sobre prestação de contas, fala sobre julgamento das nossas ações. Em Hebreus 4:13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor sabe, o Senhor vê todas as coisas. Escolhas geram consequências, não só imediatas, mas também escolhas que vamos responder diante de Deus. Precisamos ter no coração temor e sabedoria para escolher corretamente, de uma maneira sábia. 1 Timóteo 5, 24 e 25 nos diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Alguns são julgados precocemente, outros tardiamente. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, se assim não for, não podem ocultar-se, porque vão aparecer também. Não se engane, haverá juízo e haverá consequências das nossas escolhas. Mateus 7, 21, 23 nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é que vai entrar, o que faz a vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
Em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iníquo é todo aquele que pratica coisas sem Deus. Mesmo em nome de Deus, mas sem Deus, não vai adiantar nada. Não podemos ser devassos como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu sua primogenitura para Jacó. A devassidão aqui que se fala é espiritual. Na verdade, ele foi inconsequente. Esaú não mediu as consequências, mas elas estavam lá. Ele perdeu a primogenitura para Jacó. Temos também exemplos positivos, como Moisés, que renunciou aos prazeres do Egito porque vislumbrava aquilo que Deus havia planejado para ele, e não era pouca coisa. Bem, que você faça as escolhas corretas em Cristo e colha as melhores consequências. Escolhas corretas, melhores consequências. Que Deus abençoe a todos nós. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui inscrever-se. Se você gostou, dê o seu like. Por quê? Dando o seu like e inscrevendo-se no canal, o canal se torna mais visível. Ele passa mais vezes para mais pessoas. E a palavra do Senhor pode ser, então, levada para mais pessoas. Lembrando que a Igreja Cristã em Londrina estuda os evangelhos, os 4 evangelhos em harmonia, de uma vez só. Tem um canal no YouTube, tem um canal nos canais de mídia. Nós também nos referimos ao Instagram, né, e aos demais canais de mídia. Vocês podem nos achar lá. É claro que aqui no YouTube você tem mais facilidade em ver a mensagem e poder desfrutar da mensagem, né? Bom, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar uma excelente semana, uma abençoada semana em Cristo, que o Senhor possa nos ajudar a depender dele, a depender das escolhas que o Senhor nos dá, que são as escolhas corretas e que podem mudar a nossa vida de uma maneira exemplar. Amém.